Glória a Deus, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 30. Salmos, capítulo 30. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Quem encontrou diz glória a Deus. Vamos ler, diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, pois tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me em vida, para que eu não descesse à sepultura. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, louvai o seu santo nome, pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, ó Senhor, pelo teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, mas quando encobriste o teu rosto, fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor supliquei. Que proveito haverá se eu descer a cova? Acaso te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, ó Senhor, e tem piedade de mim, ó Senhor. Sê o meu auxílio, tornaste o meu pranto em dança, tiraste o meu lamento e me cingiste de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale, Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Oremos mais uma vez. Senhor, o Senhor está neste lugar, Pai. E como é bom meditarmos na Tua palavra. Como é rica a Tua palavra e poderosa. Penetra em nossos corações e nos traz esperança, nos traz força e vigor para continuarmos, Senhor, na trajetória. Por isso, Deus, nós queremos Te pedir nesta noite, ó Pai, que os nossos corações sejam tomados cativos pelo Senhor e que o Senhor venha falar conosco, Pai. Assim nós Te pedimos, ó Deus, e que haja a manifestação da presença do Senhor, da unção do Senhor neste lugar. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Eis-me aqui, Pai. Louvo e Te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de trazer a Tua mensagem. Assim nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Queridos, eu estava a meditar na expressão: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quis entender essa expressão do salmista. Eu quis entender no seu contexto qual a razão do salmista ter dito esta frase que se encontra no versículo 5, na parte B, onde ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso nos faz entender acerca das pessoas e dos seus dilemas, dos seus problemas, das suas dificuldades e dos seus momentos difíceis, e a reação das pessoas frente aos problemas. É bem provável que todos nós já passamos problema. É bem provável que nós vamos passar por problemas. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições em nossa vida fazem parte, mas elas nunca irão nos destruir, porque maior é o que está conosco.
Mas, querido, muitas vezes quando as pessoas enfrentam uma adversidade, enfrentam um problema, se depara com momentos difíceis em suas vidas, alguns se distanciam de Deus. Por que isso? Porque não aguentam esperar. Porque pensam, eu estou servindo a Deus, eu estou buscando a Deus e estou vivendo este momento de adversidade em minha vida. Como que Deus pode permitir que eu passe por este momento de adversidade? Algumas pessoas, frente ao problema, frente aos momentos difíceis, se revoltam contra Deus. Na sua imaturidade e no seu anseio por algo melhor, e na espera acaba desistindo, acaba atropelando as coisas e diz, eu não vou servir a Deus, porque do tempo que eu sirvo a Deus, a situação é precária na minha vida. A minha situação financeira está nesse estado, a minha situação familiar está nesse estado, o meu coração vive angustiado, e a minha situação parece que não vai ter jeito jamais. Então, diante disso, as pessoas, algumas, têm a tendência de se distanciarem de Deus. Outras, frente ao problema, elas já têm uma atitude mais sábia. Elas procuram a Deus. Elas se prostram diante de Deus. Elas sabem que Deus pode mudar o quadro da sua história, que Deus é poderoso para ajudá-lo, e perseveram buscando a Deus frente aos problemas e às adversidades. E esta é uma atitude sábia, porque o salmista aqui, ele nos ensina que é justamente isso que devemos fazer. Quando estivermos frente aos nossos problemas, quando estivermos frente às nossas dificuldades, devemos recorrer a Deus, na esperança de que amanhã será melhor. Então eu quero que vocês possam refletir nesta noite, neste texto do Salmo 30, porque a cada ministração é o Espírito Santo de Deus falando conosco, de maneira que nós devemos absorver, abrir os nossos ouvidos e entendermos o que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações, para onde o Espírito Santo nos direciona quando nós estamos frente aos problemas. Isso me fez lembrar nesse instante do povo de Israel. Quando eles estavam fugindo do Egito, chegaram a um certo ponto que eles encontraram em sua frente o mar. Do lado direito, montanhas. Do lado esquerdo, montanhas. E atrás vinha toda a cavalaria, todo o exército egípcio. E aquele povo ficaram desesperados. E disseram, Moisés, não tinha no Egito cova suficiente para nós? Trouxeste-nos aqui para morrermos neste lugar? E Moisés, frente àquela situação, não se desespera, porque Moisés conhecia Deus. E Deus se apresenta a Moisés dizendo assim, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Fende as águas, Moisés. Mas muitas vezes, querido, nós só contemplamos o mar vermelho. Olhamos para trás, vem a cavalaria e o exército querendo nos destruir. Frente aos nossos problemas, não sabemos para onde olhar, o que fazer, a quem recorrer. E muitas vezes as palavras que saem da nossa boca são palavras precipitadas, conduzidas pelo medo em nosso coração.
Porque o medo tira o nosso raciocínio lógico. E Moisés dá a ordem ao povo, o mar se abre. O povo viu, frente ao problema, frente às dificuldades, que Deus abre caminho aonde não existe caminho. Que Deus é poderoso para abrir porta onde não tem porta. Que o exército que vem para nos consumir, nos destruir, não é mais poderoso do Deus a qual nós servimos. Nós temos que parar de olhar para frente do mar, como se ele fosse imponente, indestrutível. Nós temos que parar de olhar para os nossos problemas e as nossas adversidades, como se elas fossem indestrutíveis. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Deus é aquele que abre caminho aonde não tem caminho. É bem provável, pelo contexto histórico, que aquele povo, todos eles disseram: é agora que vamos morrer. É impossível sairmos desta situação, deste cerro, desta adversidade. A nossa morte é agora, mas é exatamente neste momento que Deus mostra que Ele é Deus e que todas as coisas são possíveis para Ele. Mas vamos por contexto histórico. O salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Choro aqui fala de dor, de angústia, de sofrimento, de tempestades, momento difícil que enfrentamos em nossa vida. Choro fala de dificuldades na nossa vida. Choro fala de tristeza em nosso coração. Choro fala de angústia na alma. Choro fala de desesperança. Choro fala de desejo de desistir. Choro fala de sofrimento. Choro fala de falta de perspectiva. É isso que aqui choro está sendo exemplificado. E talvez você está passando por momentos aonde no seu coração existe apenas dor, angústia e sofrimento. Quem já não passou momentos difíceis em sua vida? Quem não passa momentos de dores no seu coração? Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem aqui nunca pensou: eu vou jogar tudo para o alto? Mas eu aprendi, queridos, uma coisa por experiência própria. A cada adversidade vencida, a cada problema vencido, nos tornamos mais fortes. Nos tornamos mais experientes. Nos tornamos mais sábios. E eu entendo que as adversidades em nossa vida, quando ela é usada por nós como aprendizado, saímos dela mais sábios, mais fortes. E isso é válido para o nosso contexto de vida. Isso é válido para que quando passarmos por momentos difíceis em nossa vida, não cedermos às pressões do mundo, não cedermos à falta de fé e à desesperança, mas alimentarmos o nosso coração a tal ponto que a nossa fé se aumente. Então o choro aqui nesta mensagem está diretamente ligado à dor, à angústia, à aflição, sofrimento, tempestade, situações difíceis que enfrentamos em nossa vida. E a noite? Noite fala de um período, de um tempo, de uma fase. Por que isso?
Porque muitas vezes as adversidades em nossa vida, ela dura uma fase, ela dura um período. E muitas vezes achamos que se irá se pendurar por muitos anos. A noite aqui muitas vezes representa as fases da nossa vida que são longas. Quantas vezes, queridos, eu lembro que quando nós adoecíamos, à noite, demorava para passar. Eu creio que já aconteceu com vocês. Pensa numa coisa ruim, é você estar doente de noite. Primeiro, porque você não dorme. Segundo, porque a hora não passa. Terceiro, porque a ansiedade toma conta do teu coração. Eu creio que todos aqui já passaram por isso. E você fica no anseio de que o dia amanheça. Porque você não aguenta mais. É assim que muitas vezes a noite representa em nossa vida. Um período, uma fase. E muitas vezes, querido, enfrentamos em nossa vida fases difíceis. Fases em que nada dá certo. Fases em que contemplamos apenas derrotas e frustrações. E o mais engraçado é que Deus permite que nós passemos por esses momentos. Existem fases em nossa vida que só existem percalços. Existem fases em nossa vida que nós não contemplamos nenhuma situação favorável a nós. Que nós só enxergamos as coisas obscuras e que nos trazem dor e desesperança. Todos nós já passamos por isso. De você olhar para o amanhã, de você olhar para o seu estado e dizer: eu não vejo saída, eu não vejo condições de melhora, eu não vejo nenhuma perspectiva, eu não vejo nada favorável a mim. Eu estou numa fase em que tudo está dando errado. Eu estou numa fase que parece que quanto mais eu oro, mais difícil fica. Quanto mais eu busco a Deus, mais parece que a situação complica para mim. Esse é o retrato das nossas vidas em muitas fases. Então a nossa vida, querida, é feita de fases. Existem fases difíceis, que parece que não vai passar, mas parece videogame. Existem fases que são difíceis de passar. Muito embora hoje eu não jogue mais, não tenho tempo. Mas eu lembro que existia no PlayStation algumas fases que para passar, meu amigo, o cara tinha que suar. Eu falei, não vou passar dessa fase nunca. Lembram disso quando vocês eram meninos? Tinha um minigamezinho, alguma coisa do tipo. E aí você tentava passar daquela fase, perdia. E você tentava, perdia. Mas aprenda uma coisa: à medida que você ia perdendo, mas ia tentando, você conseguia passar da fase. Assim é o nosso contexto de vida. Nós temos que tentar, porque a fase vai passar. Nós vamos passar da fase e nós vamos adquirir conhecimento. Então a noite, querido, fala de uma fase ruim em nossa vida, de um tempo difícil em nossa vida. É isso que a noite representa aqui. Alegria, aqui fala de favor de Deus, de oração respondida, de clamor atendido. A alegria neste texto fala de esperança, de que Deus ouve nossas orações, de que Deus ouve o nosso clamor, atende o nosso clamor. Então são duas fases opostas, uma de choro e uma de alegria. E eu aprendo que depois da fase do choro vai vir a fase da alegria. A alegria vai vir em teu coração.
Mas muitas vezes nós falamos, parece que o negócio vai piorar para mim. O barco está furado. Está furado. Eu só posso acreditar que ele vai afundar. É assim que muitas vezes nós olhamos. Mas nós deveríamos olhar, o barco está furado, mas antes dele afundar, alguém chega para me salvar. Nunca pensamos dessa forma. Nunca olhamos com essa perspectiva, com esses olhos da fé. É por isso, querido, que somos tão fracos frente aos nossos problemas e às nossas dificuldades. Então, a alegria fala de favor de Deus, de oração respondida, de clamor atendido. Manhã fala de um tempo oposto ao do sofrimento. Um novo tempo. Uma esperança. Sabe quando você está num momento difícil e você pensa, Deus tem coisas maravilhosas para a minha vida. Eu creio que este momento vai passar. Amanhã Deus fará grandes coisas em minha vida. Esta fase que eu estou passando será trocada por uma outra fase, e esta fase será vinda do próprio Deus para a minha vida. Deus mudará a fase da minha vida. Deus mudará o contexto da minha história. Manhã aqui fala de um novo tempo. Deus tem um novo tempo quando nós enfrentamos a adversidade. Manhã aqui também fala que Deus não nos deixará frente aos nossos problemas sem solução. Manhã aqui fala de solução de Deus para as nossas vidas. Que Deus é aquele que muda o nosso choro e passa a ser alegria. A tristeza vai ser deixada para trás. E os nossos corações serão inundados com o júbilo e a graça de Deus. É assim que a manhã é representada. Então, meu querido, manhã fala de um tempo oposto, tempo diferente. Vai vir um tempo diferente na tua vida. Vai passar este tempo difícil de dor e angústia. No versículo 2, o salmista diz: o Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Isso nos mostra a razão pela qual o salmista expressou: o choro pode durar uma noite. Ele disse: eu clamei ao Senhor e o Senhor me curou. Então é bem provável que esse salmista estava enfermo. E quando as pessoas enfrentam situações de enfermidade, tem uma forte tendência de se desesperarem, de se angustiarem, de passarem por dores e angústia. Mas o salmista diz que frente a este problema, frente às enfermidades, ele fez o quê? Clamou ao Senhor. E que o Senhor o curou. Sabe de onde vem a cura? De Deus. No Salmo 103, versículo 1, o salmista diz: é o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Esse versículo é tremendo, porque mostra que Deus é o médico por excelência, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E este salmista diz que ele clamou ao Senhor e que o Senhor o sarou. O Senhor mudou a história deste homem, deste salmista. No versículo 3 ele diz: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida, para que eu não descesse ao abismo. Isso nos mostra o favor de Deus, a bondade dele para com o salmista e o seu reconhecimento a Deus. Deus, ele é bondoso, é maravilhoso. A sua graça nos alcançou. E o salmista, frente
agora a sua solução, ele reconhece que Deus o livrou da situação adversa. Reconheça, querido, que Deus é aquele que muda a tua história. Quando você passar desta fase difícil, lembre-se, foi Deus quem te tirou deste calabouço. Foi Deus que impediu que o teu barco naufragasse e que você fosse lançado no abismo. E o salmista disse isso: livrar-te a minha alma do abismo. Você sabe o que significa a expressão abismo? É quando você vai caindo e não para de cair. Isso fala de abismo. Alguém já sonhou caindo? É horrível. Dizem que é porque estávamos crescendo. Mas se sonhar caindo, for crescer, pode me deixar do mesmo tamanho. Já não preciso crescer mais. Mas o salmista, ele expressa desta forma o seu estado. No versículo 7 ele diz: Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado. Aqui nós temos uma verdade. Preste atenção nisso. Se Deus encobrir o seu rosto de nós, os nossos corações se perturbam. Você sabe por que o nosso coração fica seguro? Porque a face de Deus está virada para nós. Lá no livro de 2 Crônicas, ele diz: e buscar a minha face. Em algumas expressões do salmista diz: não vire o teu rosto. Isso é importante, que a face de Deus, que o olhar de Deus esteja sobre nós. Assim como o olhar de um pai está sobre o filho. Isso representa o cuidado, o favor de Deus para comigo e contigo. É Deus quem nos olha. É Deus quem nos livra do mal. E quando o rosto de Deus está virado contra nós, o nosso coração se perturba. Da mesma forma como a criança não contempla a face do seu pai, ele tem a sensação de insegurança e o coração dele se perturba. É igual. Então imagine que você não contemple a face de Deus. Evidentemente, frente aos problemas, o teu coração irá se perturbar. É isso que o salmista diz. E isso nos ensina a buscarmos a face de Deus, a contarmos com o olhar de Deus sobre nós, quando estivermos enfrentando problemas. No versículo 8 ele diz: a ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Aqui aprendemos o que deve ser feito nos momentos difíceis da nossa vida. Devemos clamar e suplicar ao Senhor. Jeremias 33, versículo 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus também disse: pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, encontra, e aquele que bate, uma porta se abre. E o salmista, frente ao seu problema, ele disse: a ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Está enfrentando momentos adversos em sua vida? Suplique. Isso fala de oração mais profunda, mais sincera, que atinge o coração do Pai. Uma oração que é acompanhada com lágrimas. Não é à toa que o salmista diz: o choro dura uma noite. Existem momentos em nossa vida que as nossas orações, o nosso clamor, são regados com lágrimas. Sim, Cristiano, e quando as minhas orações são regadas com lágrimas, o que acontece?
O que vai acontecer comigo? Está no livro de Salmos 126, versículos 5 e 6, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a sua semente, voltará com um canto de alegria, trazendo os seus feixes. Queridos, não há algo tão extraordinário quando nós oramos diante de Deus com lágrimas nos olhos. E isso me faz lembrar de Ana, quando ela orava com lágrimas nos olhos, de ao tal ponto do sacerdote dizer: você está embriagada? Ela diz: não, meu Senhor. Em outras palavras, ela diz: eu estou clamando a Deus de maneira profunda, e as minhas lágrimas regam a minha oração. As minhas lágrimas estão sendo colhidas por Deus. E a Bíblia diz que Deus não rejeita, não despreza um coração quebrantado. E o salmista diz que ele suplicou, que ele clamou a Deus e que o Senhor o ouviu. No versículo 10, ele diz: ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu meu auxílio. Isso nos ensina a contarmos com a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Se é uma coisa que você pode contar seguramente, é com a misericórdia de Deus. Deus é aquele que tem misericórdia todas as manhãs. Esta misericórdia se renova para comigo e contigo todas as manhãs. Enquanto você está frente aos seus problemas e momentos adversos, Deus tem misericórdia da tua vida. É Ele que tem misericórdia de mim e de você. E a causa de não sermos destruídos e consumidos por nossos problemas e adversidade é a misericórdia de Deus. Versículo 11, ele diz: tornar-te o meu pranto em dança, desatar-te o meu pano de saco e cingir-te-me de alegria. Isso nos ensina que é Deus quem muda nossa situação e que Ele tem poder para pôr um fim naquilo que nos traz dor e angústia. É Deus quem muda a nossa vida. É Deus quem muda a nossa fase. E é Ele que tem poder para pôr um fim naquilo que nos traz dor, angústia e sofrimento. Apenas Ele. No versículo 12, o salmista diz: para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale, Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Isso nos ensina a servir o Senhor para sempre. Tem pessoas que quando saem do momento de dor, se esquecem de Deus. Tem pessoas que quando saem dos seus momentos difíceis, se afastam de Deus. Por isso o salmista diz: eu te louvarei para sempre. Em meio à sua situação transformada, mudada, ele diz: Senhor, eu te louvarei para sempre. O Senhor transformou a minha situação. Cingiste-me com alegria. Mudaste o meu pranto. Em outras palavras, diz: eu estava em angústia, eu estava em dor, eu estava em choro, em pranto, mas o Senhor transformou tudo em alegria. E agora eu te louvarei para sempre. Isso é tremendo, quando nós reconhecemos o favor de Deus em nossa vida. Como podemos expor essa expressão do salmista? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para nós finalizarmos, eu quero que você preste bem atenção. Como que nós podemos exemplificar? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Eu quero que você imagine uma mulher grávida. E essa mulher está para dar luz. Essa mulher começa agora a sentir dores de parto. Diga-se de passagem que é a pior dor. Assim comentam as mulheres. Essa mulher, no momento da dor, ela sente aflição. Eu pude presenciar isso. A mulher, ela fica aflita. Ela não sabe onde segura, para quem olha, o que fazer, o que fala. E ela se desespera. Acha que vai morrer. Acha que não vai conseguir. Pede ajuda a tudo e a todos que estão ao seu redor. São momentos difíceis, são momentos de dor, de aflição. Mas quando o seu bebê nasce, naquele mesmo instante, esquece de toda a dor. E é estampado em seu rosto um sorriso, uma alegria. Se esquece da dor, da aflição, hora sofrida. E no estalar de dedo agora, essa pessoa está com um sorriso no rosto. Uma alegria inundou o seu coração. Então Deus é aquele que faz isso em nossa vida. Existem momentos em nossa vida que a aflição, a dor, a angústia, o desespero está totalmente em cima de nós. Mas quando Deus faz nascer a nossa bênção, tudo isso dá lugar à alegria. Tudo isso dá lugar à paz, à direção. E é engraçado que você não lembra mais de nada. Você agora está alegre. Você está em outra fase. Porque Deus é aquele que te coloca em outra fase. Creia nisso. E que Deus te abençoe.